amigos, a paz seja convosco. Hoje vamos falar acerca do apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos. Ele foi o príncipe dos apóstolos. No entanto, há muita gente que não o aceita como apóstolo, porque não fazia parte dos primeiros elegidos por Jesus, não é? E até dizem que o 12º apóstolo foi aquele que foi escolhido por Pedro através de sortes, Matias, e que o apóstolo era um espião romano e por aí fora muitas asneiradas, né? Mas eu quero-vos mostrar que nada disso é real, absolutamente nada disso. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo foi elegido pelo próprio Deus, né? Conforme está escrito, não só por ele, mas também por Lucas em Atos dos Apóstolos, assim como defendido por Pedro. Logo, qual é maior para vocês, o testemunho dos apóstolos ou o testemunho de cabeças que não têm entendimento algum? Então, quem diz que Paulo não era apóstolo está indo contra a Escritura. Como é que uma pessoa pode ser chamada para apóstolo através de sortes? Como é que foram os primeiros apóstolos? Não foram escolhidos por Jesus? Assim também este foi escolhido por Jesus, que lhe apareceu, na verdade, e o escolheu para ser apóstolo dos gentios. Como é que ele podia ser espião dos romanos se ele foi morto pelos romanos? Como é que ele podia ser espião dos romanos se as igrejas dele, as igrejas dos gentios, foram perseguidas durante 3 séculos? 3 séculos, pelos romanos. Então, só quem não entende nada de escritura é que pode dizer uma coisa dessas. De maneira nenhuma, ele foi perseguido não só pelos judeus, mas também pelos romanos, foi ameaçado, foi perseguido, e aconteceu-lhe muitas e variadas coisas. Mas vamos mostrar factos. Os factos é este. Em primeiro lugar, 3/4 do Novo Testamento é escrito pelo apóstolo Paulo. Não é metade, é 3/4 do Novo Testamento. Vejam só. É escrito pelo apóstolo Paulo. Isto não quererá dizer alguma coisa? Mais 3/4 dos Atos dos Apóstolos, fala da vida do apóstolo Paulo, muita coisa em pormenor, que é o nosso amado Lucas, que fala acerca da vida do apóstolo Paulo, como é que ele se converteu, como é que Deus lhe apareceu, qual foi a obra dele. Então, se nós queremos retirar os livros de Paulo, temos também a retirar os livros de Lucas. Não é verdade? Mas o próprio apóstolo Pedro, aquele que foi repreendido por Paulo em público por causa da sua asneira, fala acerca de Paulo e confirma que Deus lhe deu uma grande sabedoria, tal sabedoria que os incrédulos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Então, sendo assim, se Paulo não é de Deus, temos também a retirar as cartas de Pedro. Ou seja, retiramos praticamente todo o Novo Testamento, porque João também andava com Paulo, não é? João também andava com Paulo. Nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos, em muitos dos apóstolos. Então, há que pensar nisso. Se Paulo não é de Deus, logo, praticamente todo o Testamento não é de Deus. Diz a Bíblia que ele foi o único apóstolo dos gentios. Enquanto os 11 apóstolos são enviados à circuncisão, o apóstolo Paulo foi enviado à incircuncisão. Então vejam, se o apóstolo Paulo não é de Deus, então não há apóstolo para os gentios. É tão simples como isso. Não é? Tão simples como isso. Ele foi o único apóstolo enviado aos gentios.
Todas as igrejas que nós encontramos no Novo Testamento, Efésios, Gálatas, não é? Todas essas igrejas, tudo isso são igrejas dos gentios, que Paulo abriu. Foi ele que abriu essas igrejas. Não é? Então, mais, o que é que nós vemos? Que Paulo foi o único que recebeu o Evangelho do próprio Jesus Cristo ressuscitado. Enquanto os outros apóstolos só viram e só conviveram com Jesus Cristo, o carnal, que falava apenas por figuras, o apóstolo Paulo, ele ouviu da boca de Cristo ressuscitado a revelação da verdade. O único foi ao paraíso. Vejam quão grande era este homem. Vejam, este homem até é predito por profeta Isaías. Como vemos em Isaías, ou vemos também em Atos dos Apóstolos, que ele próprio fala nesta questão, que diz, por exemplo, no capítulo 13, verso 47, diz assim: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim que sejas a salvação até aos confins da terra. Até o próprio Isaías e profetas falam acerca do apóstolo Paulo. E vocês podem dizer, isso os profetas estavam a falar acerca de Jesus. Ok, mas quem é que pregou o Evangelho aos gentios? Foi Jesus? Jesus, para já, nunca saiu das terras de Israel. Nunca foi pregar aos gentios. Primeiro ponto. Em segundo lugar, o Evangelho só começou oficialmente no Pentecostes, porque até aí ninguém nasceu de Deus, ninguém foi salvo, ninguém foi liberto do pecado de Adão. Porquê? Porque Jesus em vida não veio salvar ninguém. Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Jesus veio perdoar a nossa dívida, veio pagar a nossa dívida para nos sermos reconciliados com Deus. Por isso Jesus não salvou ninguém em vida. Ninguém. E depois de ressuscitar, então é que ele disse aos apóstolos: ide e pregai. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então a condenação e a vida eterna veio pelos apóstolos, que é o corpo de Jesus. São os ministros de Jesus. São os enviados de Jesus. Então, e o único que foi enviado aos gentios foi o apóstolo Paulo. Então, ele é a luz dos gentios para que fosse a salvação até aos confins da terra. Ele foi o primeiro. Então vejam quão grande era este homem que repreendeu o grande Pedro. O apóstolo Paulo, além de ser predito pelo Velho Testamento, ele foi o único que denunciou as mentiras de Tiago, chamando dissimulador o Tiago, o irmão de Jesus, que enviava os seus discípulos para espiar Paulo nas igrejas dos gentios. Ele foi o único que mostrou que Paulo era o mentiroso. Então, isto são factos. Isto não são ideias, ou eu acho. Isto são factos escritos na Bíblia. Mas, de uma forma simples, sem Paulo, a gente não sabia nada nem da pré-existência, nem da eleição, nem de coisíssima nenhuma, que muitos tentam negar. Deus é um Deus que elege. Desde o princípio, Deus elegeu Abraão e a sua descendência e mais ninguém. Segundo a carne, só o povo de Israel era povo de Deus até Cristo. Não porque eles quiseram, mas porque Deus os escolheu de entre todas as nações. E em Cristo veio uma revelação, que na verdade os escolhidos não se conhecem pela carne e o sangue, mas pela fé, pelo testemunho de fé. Então, o que é que acontece? A Bíblia diz que a verdadeira descendência de Abraão é aqueles segundo a fé, a quem Deus deu o dom da fé, a semente santa. Então é um Deus de eleição. O próprio Jesus disse,
Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Mas Paulo é o único, e vemos isso no capítulo 9 de Romanos, que explica o mistério da eleição, da semente santa, do verdadeiro judeu e do verdadeiro israelita, que não é segundo a carne e o sangue, não é? Mas segundo o Espírito. Ele foi o único com capacidade de explicar esses mistérios. Mas o apóstolo São Paulo foi o único que falou sobre os ministérios, que há 5 ministérios, que é o de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, colocando assim ordem no corpo de Cristo. Há 5 ministérios, 5 tipos de ministros que atuam na Igreja de Deus. Assim como o único falou sobre os dons, os 9 dons do Espírito Santo, entre os quais o dom da fé que é dado pelo ministro. Ele foi o único que falou acerca dessas coisas. Sem ele a gente andávamos às cegas. Ele foi o único que falou na nova e na velha criatura, falando que a velha criatura nasce morta em pecados e não entende as coisas de Deus, nem pode. Quando as ouve, acha que é uma loucura, mostrando assim que não há livre-arbítrio, que isso é uma mentira do diabo. Pois como é que alguém vai escolher uma coisa que nem entende e que acha uma loucura? Também foi ele que falou da nova criatura. Fomos gerados em Cristo Jesus sem pecado à imagem de Cristo, sendo puros igual a Deus, de tal maneira que o próprio Deus habita dentro de nós. Então ele é que mostrou o que é nova e o que é a velha criatura. Ele foi o único que falou das 2 justiças. Da lei, que é a justiça do homem, porque é o homem que trabalha, que é o homem que obedece aos mandamentos, e da graça, que foi Deus que trabalhou e nos deu gratuitamente. Ele foi o único que falou a diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio segundo Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo. Um é pelas obras, e ficaram todos debaixo de maldição, e outro é pela graça, para todo aquele que nele crê. Então vejam, ele foi o único com esta capacidade que nós vemos de uma forma claríssima em quase todas as suas cartas, que ninguém teve capacidade de explicar, nem Pedro, nem João, nem nada disso. Se não tivéssemos Paulo, a gente não sabia nada, mas mesmo nada, acerca da graça e da lei. Ele foi o único que falou com clareza acerca do arrebatamento. Sem ele a gente não sabia o que era o arrebatamento. E ele mostra quando é que dá, como é que acontece, não é? Como é que é a ressurreição. Ele foi o único que mostrou que existe um corpo espiritual, que afinal Deus tem um corpo, Cristo tem um corpo, os anjos têm um corpo, nós também temos um corpo espiritual, por isso quando morremos continuamos com um corpo, que é espiritual, como vemos lá na parábola do rico e do Lázaro, né? Que o Lázaro dizia, Senhor, manda Lázaro colocar a mão na água aqui na minha língua. Tinha um corpo, há um corpo espiritual que ninguém soube, mas ninguém mesmo soube, e ninguém fala sobre isto. Ele foi o único que falou da morte espiritual. Há uma morte espiritual, diz que todos estão mortos porque Adão pecou e todos morreram, estão todos mortos em pecados e em delitos para com Deus. Ele foi o único que falou da vinda de Jesus de uma forma clara, mostrando quando e o que é que acontecia antes. Ele foi o único que falou de uma forma clara acerca do Anticristo, como está escrito em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, que Jesus não vem sem que primeiro apareça este homem, o filho do pecado, o homem da perdição, não é? E que o arrebatamento, esse sim, no abrir e fechar de olhos, somos transformados, mostrando que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Ele foi o único que falou sobre o poder do ministro de Deus, o poder do pastor, e por isso deu ordens, foi o único que falou isto claramente, deu ordens que todos obedeçam ao pastor e se sujeitem a ele.
É por isso que os desigrejados não gostam nada do apóstolo Paulo, né? Eles não querem ter um jugo sobre eles, não querem estar debaixo das ordens de um pastor. Mas quem não estiver debaixo das ordens de um pastor está condenado. Porque é pelo pastor que vem a fé. Não é? É por ouvir a pregação do ministro, pregação de Cristo através do ministro, é que vem a fé. É pelo ministro que as pessoas nascem de novo. Como está escrito lá em 1 Coríntios 4, verso 15. Somos feitos de novas criaturas pela palavra do ministro. Não é por ler a Bíblia. Não, não. É o ministro que dá o espírito da vida. É pelo ministro que a pessoa é salva ou é condenada, porque ele é um representante de Cristo aqui na terra. É um embaixador de Deus. Quem resiste ao ministro, resiste ao próprio Cristo. Está a entender? Então, amigos, eu poderia estar aqui horas a dar motivos e mostrar factos sobre esta palermice de pessoas que querem negar Jesus Cristo. Querem negar, aliás, o apóstolo São Paulo como homem de Deus. Ele foi o maior de todos os apóstolos. Claro que ele não era espião dos romanos. Pelo contrário, os romanos e os judeus, eles eram aliados, assim como Caifás e Pilatos. Quando foi para matar, para prender, para matar Jesus, Caifás e Pilatos reconciliaram-se. Reconciliaram-se. Quem é que matou os milhares e milhares de pessoas lá no Coliseu? Não foram os romanos? Então, quer romanos, quer judeus, sempre foram inimigos dos cristãos. Sempre, sempre, sempre. E foram aliados. Então, meus amigos, não se deixem enganar por esta gente que usa a própria palavra de Deus, distorcendo, dissimulando a palavra de Deus, não é? Para atingir os seus objetivos, para que as suas mentiras contaminem o mundo. Mas vocês que temem a Deus, ouçam, por exemplo, o que diz o nosso amigo São Pedro. São Pedro que fala acerca do apóstolo Paulo. E vejam só o que é que diz em segunda carta de São Pedro. Ele diz assim, capítulo 3, verso 15. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Este é o aviso do apóstolo Pedro. Essa gente são pessoas abomináveis, pessoas que vieram com o engano, são servos de Satanás, que querem dividir a igreja, que querem arrebatar as ovelhas do rebanho, dizendo, não é preciso pastor, não é preciso igreja, não é preciso Santa Ceia, não é preciso nada. Não é preciso nada. Querem tirar as ovelhas do rebanho, são o lobo, o tal lobo que Jesus disse que viria após os mercenários, porque o mercenário é aquele que faz negócio com as ovelhas, mas o lobo não, é aquele que quer dispersar as ovelhas, dizendo que não é preciso templo, não é preciso pastor, não é preciso Santa Ceia, não é preciso nada. Né? Mas isso é mentira. Então, amigos, vocês estão avisados, tenham cuidado. Né? E se houve um apóstolo para nós, se existe um apóstolo para nós, é que a gente deve dar ouvidos, e devemos dar ouvidos a todos, os apóstolos, assim como os profetas, mas se há um em particular, é o apóstolo São Paulo. É o apóstolo São Paulo, aquele que foi intitulado por Deus, como está escrito, o apóstolo dos gentios. Ok, amigos? Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade.